a Deus, porque Ele tem sido fiel na minha vida. Ainda que eu não mereça, mas Ele tem sido fiel na minha vida. Quando nós estávamos cantando esse hino, Tu és fiel, eu comecei a meditar que eu tenho, contando por hoje, 5 ceias para participar com essa igreja. E eu comecei a lembrar de cada um dos irmãos que sempre tem ajudado a gente, sempre com palavra, nos apoiando, nos auxiliando, né, nos dando força. E parece que a hora vai chegando, o coração vai apertar. Meu coração arde para ir para aquele lugar. O pastor Isaías sabe disso. Meu Deus. Mas o meu coração está começando a ficar apertado. Porque eu nasci nessa igreja. Eu vim para essa igreja quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Eu conheço a cada um dos irmãos dentro dessa igreja. Eu posso dizer que nós somos uma família. Aleluia! Nós amamos uns aos outros. Coisa que aí fora nós não vemos, irmãos. E eu comecei a olhar essa igreja adorando, cantando a Deus, louvando a Deus com alma, com coração. E eu falava dentro de mim, Senhor, eu quero uma igreja como essa. Pai, me dá uma igreja como essa. Eu sei que eu vou ter que pagar um preço, mas eu quero uma igreja assim, forte na presença de Deus. Uma igreja que pode vir temporal, pode vir tempestade, pode vir deserto, mas ela permanece na presença de Deus. Ela permanece glorificando a Deus. Ela passa pelo vale, ela passa pelo deserto, mas ela não desanima. E Deus tem feito eu aprender uma coisa que o pastor Isaías sempre fala. E muitas vezes, pela idade, nós ficamos falando, não, mas ele fala isso porque ele já tem 40 e poucos anos de ministério. A visão dele é diferente da nossa. Não é mesmo? Sabe o que eu aprendi? Que essa igreja, sempre Deus orienta falando assim, que é uma igreja forte. É uma igreja forte. E eu falava assim, mas como igreja forte? Eu já fui em muitos lugares. E nós vemos que eles adoram, parece que com mais força que nós. Parece que eles adoram com mais alma. Mas quando vem aquele temporal, é poucos que permanecem. Quando vem aquela tempestade, é como estão aqueles dentro do barco. Nós vamos perecer, nós vamos morrer, vamos para outro lugar. Esse lugar que Deus nos chamou não é para nós vamos morrer se nós permanecer aqui. E essa igreja não. Pode vir deserto, pode vir ares, pode se levantar tempestade, mas ela fica atenta diante da presença de Deus. Nós já vimos tantas afrontas no meio dessa igreja, tantos levantes no meio dessa igreja, que nós pensávamos assim, esse não vai aguentar, esse vai voltar para trás. Mas não, continua aqui dentro adorando e glorificando o Senhor. Eu estava sentado no banco. Deus é fiel. Deus é fiel com a tua vida. Deus é fiel com as nossas vidas, irmãos. Eu comecei a imaginar quando nós chegamos em Curitiba. Eu me lembro muito
pouco, porque eu ainda era criança. Mas eu me lembro que essa igreja já existia neste lugar. Eu me lembro que neste lugar já tinha um servo, uma serva do Senhor que fazia parte da minha família, que intercedia por nós. Irmãos, cheguemos com a mão na frente ou outra atrás dessa cidade, sem nada. Minha mãe desenganada pelo médico, minha irmã com 1 ano de idade, eu com 6 anos, o meu irmão com 11, com bronquite. Todos pereceram. Mas essa igreja estendeu a mão para nossas vidas. Essa igreja, pastor Isaías deve lembrar muito mais que eu. Essa igreja nos ajudou, nos auxiliou. Ainda rebelde, nós saímos da casa do Senhor com 13 anos. Fiz muitas coisas que não agradavam ao Senhor aí fora. Mas Deus olhava para a minha vida e falava: eu tenho um plano com Ele. Eu tenho um propósito com a vida dele. Deus tem um plano com a tua vida. Deus tem um plano com a tua vida, meu irmão. Deus tem um plano com a tua vida, meu jovem. Você não sabe o que Deus tem preparado para você. Mas uma coisa eu te digo, é muito mais do que você tem pensado, do que você tem sonhado, do que você tem imaginado. De repente, comecei a ver as coisas de outro jeito. Deus abençoou grandemente, financeiramente. E eu já achava que estava bom daquele jeito. Mas Deus olhava para a minha vida e falava: eu tenho um plano diferente contigo. Eu vejo o meu filho, com 2 anos, ele coloca a mão na cabeça dos irmãos e ele ora. Eu, quando tinha 2 anos também, eu colocava a mão na cabeça dos irmãos e orava. Desde o ventre da minha mãe eu já era escolhido. Desde o ventre da sua mãe você já é escolhido. Você não está aqui por acaso, mas sim por um chamado de Deus na sua vida. Pode passar os céus e a terra, mas a promessa de Deus não passa sobre a tua vida. Você pode achar que não tem mais jeito para você, mas quando você pensa que não tem mais jeito para a tua vida, Deus se põe de pé diante do trono e Ele fala: a partir de agora eu vou fazer a sua história. Eu vou escrever a sua história. Tem pessoas no banco. Tem homens e mulheres no banco. Que Deus está te chamando para algo muito maior que você tem sonhado. Deus está te chamando para viver muito mais do que você tem imaginado. Deus está te chamando para você viver pela obra, pelo Espírito de Deus. Deus fez eu ir no deserto, irmãos, para entender o chamado na minha vida. Meu Deus fez eu perder financeiramente tudo que eu tinha, para entender o chamado que Deus tinha na minha vida. Obedeça a voz do Espírito. Não vai no deserto por ser desobediente. Não vai no deserto por ser rebelde. Mas vai no deserto quando Deus quiser te levar para você crescer no deserto. Deus me levou no deserto porque eu fui rebelde na presença dEle. Deus me levou no deserto porque eu fui negligente à voz do Espírito de Deus. Mas lá no deserto, Deus fez eu me aproximar dEle.
Deus está confiando nas minhas mãos. Não é bens materiais, irmãos. Porque eu abri mão dos meus projetos. Eu abri mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus naquele lugar. Deus está confiando em minhas mãos almas. E a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então o que eu venho pedir para Deus, que me dê sabedoria para estar ajudando as pessoas a estar caminhando na presença dEle. E eu quero naquele dia entregar um rebanho remido, purificado, nas mãos do Senhor. Ainda que eu seja afrontado, ainda que eu venha a ser perseguido, ainda que venham me caluniar, mas eu quero viver o princípio da obra na minha vida. Eu quero ver pessoas sendo agraciadas pelo poder do Espírito Santo. Se nós pudéssemos contemplar o que o Senhor está preparando para nós nessa noite. Se nós pudéssemos entrar na presença dEle pelo Espírito em comunhão, você ia ver o anjo do Senhor passeando em nosso meio, contemplando vidas dessa noite que estão sendo preparadas para participar do corpo e do sangue. Irmãos, é um ato único durante o mês. É um ato que nós temos que aproveitar na presença de Deus, aonde o próprio Jesus, Ele vem com a bandeja e começa a te servir o próprio corpo dEle, o próprio sangue dEle. Agora imagine quando nós formos chamados para morar lá nas mansões celestiais, para toda a eternidade, para sempre. Pessoas trocam a dúvida pelo banquete qualquer. Os irmãos deixam a dúvida entrar no coração, dizendo: não, mas não precisa de tudo isso. Não precisa de tudo isso, pastor. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. É um exagero. Os meus próprios irmãos falam assim, que eu sou um crente fanático, que eu só vivo na igreja. Mas o meu prazer é estar na presença de Deus. Começa a trocar prazeres momentâneos, irmãos. Começa a deixar de buscar a Deus por coisas tão insignificantes, por coisas tão prazerosas. Aí vai chegar naquele dia, a trombeta vai soar, e o Senhor vai reunir todo o seu povo. E você vai ficar: mas eu não perdi um culto do domingo. Senhor, em teu nome eu pregava, em teu nome eu louvava, em teu nome eu profetizava. Sabe o que o Senhor vai falar? Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Você quer trocar um ano de prazer aqui na terra? Você quer trocar 5 anos de prazer aqui nessa terra? Você quer trocar 10 anos de prazer nessa terra pela eternidade? Você quer deixar de morar no céu com Deus, morar com Jesus, por causa de um ano de prazer na tua vida? Não. Renuncie. Pague o preço. Se for preciso você ir para o deserto para dar valor, vai para o deserto.
Se for preciso você enfrentar a tempestade, enfrenta. Se for preciso você ter que afundar para aprender, afunda. Mas Jesus vai estender a mão para te tirar daquele lamaçal na hora certa. O segredo, irmãos, não é só se participar de culto. O segredo não é só estar reunido na presença de Deus com um culto como esse. O segredo é você estar na presença dEle, adorando a Deus, louvando a Deus, bendizendo o nome dEle. E Ele está no nosso meio nessa noite. Ele passeia no nosso meio. Ele contempla o teu coração. Ele contempla o teu coração. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe do que você está enfrentando. Ele sabe qual é a sua luta. Ele sabe qual é a sua prova. Mas nessa noite, Ele está estendendo a mão dEle para a tua vida. Nessa noite Ele está estendendo a mão dEle para a sua vida, para você participar do banquete, para você participar do corpo e do sangue dEle. Jesus não está aqui no nosso meio como juiz, não, irmãos. A palavra diz que Ele está diante do trono de Deus como nosso advogado. E Ele está advogando pela sua vida nessa noite. Ele está intercedendo pela sua vida nessa noite. Então não deixe de participar do corpo e do sangue de Jesus nessa noite. Não importa o que você tem passado, não importa o que você tem vivido, não importa o que você passou esse mês. Sabe por que eu digo isso? Porque eu aprendo na palavra que Jesus, eles pegaram uma mulher em ato de adultério, levaram até a presença de Jesus e falou: mestre, a lei nos manda que apedreja ela, porque ela foi pegada em tal ato. Jesus, do mesmo jeito que estava escrevendo na terra, Ele continuou escrevendo. Pode estar te acusando, pode estar falando de você, o inimigo pode até estar te apontando o teu dedo: você não é digno de tomar o corpo, você não pode participar da ceia. Mas Jesus está escrevendo na terra. E do mesmo jeito que Ele estava escrevendo na terra, Ele olhou para aqueles homens e falou assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem que não tem fraqueza? Quem que não tem pecado? Todos nós temos. Mas Jesus está aqui nessa noite para perdoar as suas fraquezas, para perdoar os seus pecados, para te dar você a ter direito de participar do corpo e do sangue dele nessa noite. Então não deixe de participar do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, seja por qual tempestade tem se levantado contra a tua vida, mas somente faça como Ele disse: vai e não peques mais. Jesus fala para você nessa noite: participa, toma do meu corpo, toma o meu sangue, mas não peques mais. Não peques mais. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor a cada coração nessa noite. E eu peço desde já que os irmãos continuem orando pela minha vida, para que nós venhamos ser um obreiro aprovado ao Senhor naquele lugar. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.